Uma mulher foi esfaqueada na quadra 503 da Asa Sul, depois que 2 bandidos tentaram roubar o celular dela. A gente sempre pede aqui, tá, no nosso jornal, e dá o alerta de que a gente nunca deve reagir a um assalto. Por mais amargo que seja, entender que a pessoa está levando um bem seu, como uma mochila, um computador, um telefone celular, que a gente rala tanto e trabalha tanto para pagar de forma honesta. Apesar desse sentimento, o que importa é que a vida é o nosso bem mais importante. E essa vítima acabou reagindo, entrou em luta corporal com um dos bandidos, acabou levando uma facada no braço. E quem tem os detalhes é o repórter Maicon Leão. Maicon, você sabe qual que é o estado de saúde dela? Foi só uma facada no braço, ela vai se recuperar, ela está bem? Felizmente a facada foi superficial e ela não corre risco de vida, viu? Boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília. Tudo aconteceu nessa parada de ônibus aqui ontem, por volta de 8 horas da noite. Essa mulher que trabalha como diarista, mora em Águas Lindas de Goiás e estava voltando do trabalho. Malta, quando ela vinha para cá, inclusive, ela já vinha com essa preocupação de se o ponto estaria vazio, se ela estaria correndo perigo aqui. Quando ela chegou mais ou menos naquele ponto que aquela senhora está vindo, ela olhou aqui para a parada e viu o seguinte: tem 2 homens lá. Não vou ficar sozinho, pelo menos vai ser mais tranquilo. Só que quando ela ia iniciar a travessia ali pela faixa de pedestre, um desses homens levantou e começou a caminhar em direção a ela. Na sequência, o outro também foi, só que um pouco mais atrás. Esse primeiro, na chegada, já virou para ela, ó, perdeu, anunciou ali o assalto. Naquele momento, no susto, no desespero, essa mulher acabou reagindo, indo para cima dele, agarrou pela roupa, chegou a arranhar o pescoço, o peito dele algumas vezes, só que ela acabou se esquecendo desse outro homem que estava vindo logo atrás. Ele, com uma faca, acabou acertando ela. No desespero, ali na gritaria por socorro, eles acabaram indo embora. E a mulher veio correndo para essa parte aqui do ponto, não tinha ninguém desse lado mais, algumas pessoas do outro lado da rua, só que um segurança veio ali por aquelas lojas e ajudou nesse primeiro momento a prestar socorro e chamar a polícia militar. A gente tem um trechinho da entrevista com essa vítima que ela narra como foram esses momentos, Malta, que apesar de poucos segundos, pareceram uma eternidade. Vamos ver. Ontem, por volta de 8 da noite, 8h12 da noite, eu estava vindo do trabalho, em sentido ali da DAP 3 Sul, de frente à parada da Dom Bosco. Tinha 2 pessoas na parada, aí eu achei que era passageiro, eu falei, a parada não tá vazia. Aí quando eu cheguei, atravessei o semáforo, veio um na minha direção e o outro chegou perto de mim e falou, perdeu. Aí eu fiquei nervosa na hora. Aí eu reagi, o assalto, ele pegou meu celular, estava com a faca, eu não tinha visto a faca, e ele foi e feriu o meu braço, e eu azunhei ele no peito, rasguei a camisa dele, e logo depois eu gritei socorro, não apareceu ninguém, tinha 3 pessoas do outro lado da avenida, mas ninguém reagiu, ninguém me ajudou, e saiu o vigia do prédio do lado que estava vigiando e me ajudou, ligou para a polícia, aí os policiais vieram, fizeram o atendimento, me ajudaram e o bombeiro veio, fez um curativo no meu braço e aí a gente foi rodar para ver se encontrava com eles e na abordagem eles encontraram os indivíduos e abordaram ele, aí eu reconheci ele. E aí a gente fomos para a delegacia. Pois é, Malta, esse criminoso que foi localizado estava a poucos metros daqui. Nós estamos na 503, ele foi localizado pela Polícia Militar um pouco mais acima, ali na quadra 903. Quem vai explicar para a gente os detalhes dessa situação é justamente o Tenente Wagner, que vai explicar para a gente essa ação. Depois que os policiais do GTOP 21 chegaram aqui, ajudaram nesses primeiros socorros até a chegada do Corpo de Bombeiros para ver ali a gravidade do ferimento, teve ali o curativo. Depois desse curativo, então, Tenente, a equipe foi atrás desses criminosos. Boa tarde. Boa tarde, positivo. Aí nesse momento a vítima, ela adentrou dentro da viatura e seguiu no patrulhamento junto à equipe para localizar o suspeito. Nesse momento, ali na altura do Centro Pop, 903 Sul, o indivíduo foi localizado, a equipe realizou a abordagem, foi identificada ali as possíveis lesões produzidas pela vítima e a vítima de pronto reconheceu mesmo. Nesse momento foi feita uma busca no local, foi encontrado duas facas.
duas armas brancas que estavam em posse desse sujeito e foi levado para a delegacia para as devidas providências. Tenente, a rápida ação garantiu que ele nem conseguisse chegar muito longe, né? Exatamente. Infelizmente isso é recorrente. O pessoal acaba se passando por moradores de rua, mas na verdade são criminosos que cometem os crimes na área aqui da Asa Sul. Tanto que ele se escondeu em uma área onde tem pessoas que realmente estão em situação de rua, mas correram para lá para se esconder no meio deles. Exatamente, esse é o modus operandi desse pessoal aí. Essa área aqui que a gente está vendo, está acontecendo uma obra, então assim, o movimento de pessoas já é menor, é uma área mais perigosa para essas pessoas, até por conta da presença de escolas. Eles têm aproveitado mais essa região? Bom, infelizmente, analisando pelo local aí, quando temos assim locais mais escuros, mais inabitados, infelizmente esse tipo de ocorrência tende a acontecer. Porém, cabe destacar que o 1º Batalhão, por meio de um esforço junto à 1ª DP, vem realizando diversas operações integradas e conseguimos aí reduzir aproximadamente 23,6% o roubo a transeunte na área da Asa Sul. Tenente, no início da nossa participação, o Malta até reforçou da importância de não reagir. Por mais que ali, às vezes, a gente fica um pouco agitado, revoltado com aquela situação, nesse caso, felizmente, foi um ferimento leve, mas a gente já mostrou outros casos que a situação pode ser mais grave, né? Exatamente. Felizmente, a vítima ela teve ferimentos leves e se encontra aí sem risco nenhum na sua vida. Porém, essa situação de reação é uma situação muito específica, deve ser analisado caso a caso. Não dá para afirmar em que todas as ocorrências aqui a pessoa não reaja ou reaja. Tem que ser analisado, tem característica física do indivíduo, do agressor, da vítima. São situações que não dá para matar o martelo. Tenente, claro que não dá pra gente olhar pra pessoa e saber, ó, é uma pessoa de bem, ó, é um bandido. Mas de que forma que a gente pode se resguardar, justamente igual, por exemplo, a pessoa ela já veio pra cá preocupada com essa situação de ser assaltada ou não aqui no ponto. De forma que a gente pode redobrar esse cuidado? Bom, redobrar o cuidado é justamente evitar esses locais que estão mais vazios, né? Evitar ficar andando com itens de valor à mostra. Basicamente são essas as medidas em que o cidadão pode estar tomando para estar evitando esse tipo de ocorrência. Tenente Wagner, muito obrigado pela participação do senhor aqui no SBT Brasília. É isso, né, Malta? Felizmente esse criminoso foi preso, o outro que aparentemente seria um menor de idade está foragido ainda, mas a gente finaliza essa história com um final, digamos assim, até difícil falar feliz, mas com um bem recuperado e também com essa mulher sem risco de vida, né? Graças a Deus, Maicon. Obrigado pela participação. E é muito triste mesmo o que a gente está vivendo, porque as pessoas que têm o poder de tomar as decisões para mudar a situação que a gente vive no Brasil não estão pegando um ônibus do plano piloto até Águas Lindas de Goiás, 8h12 da noite, depois de trabalharem como diarista e estar fisicamente cansada, e com o celular na mão, que demorou tanto para comprar. As pessoas que tomam as nossas decisões, que mudam a nossa legislação, que aplicam as nossas leis, estão muito bem protegidas em carros blindados, cheias de seguranças, vivendo uma realidade que não é a realidade do povo. Eu quero perguntar o que os senhores deputados estão fazendo, que não estão endurecendo as leis do Brasil e aprovisionando recursos para a gente ter um sistema carcerário decente, que tire das ruas esses assaltantes que não cansam de ser preso e ser solto, ser preso e ser solto. São os senhores que são os responsáveis por esse estado de caos que a gente está vivendo, que deixa uma pessoa na rua, 8h12 da noite, tentando pegar um ônibus para voltar para casa depois de ter um dia decente de trabalho e se ver refém de um bandido que comete esses crimes um atrás do outro e passa por audiência de custódia e é solto, vai preso um aninho só, progride de regime, volta pra rua e dá uma facada em uma pessoa outra vez. É porque vocês não vivem esse estado de caos. Eu também não vivo. Eu sou uma pessoa privilegiada, que reconheço que estou, de certa maneira, protegido e distante dessas situações que muitas vezes a gente demonstra aqui. Mas o fato de nós, jornalistas, lidarmos com essas histórias todos os dias, nos faz, no mínimo, ter empatia de se colocar no lugar dessa pessoa, entender qual é a demanda dela e usar esse microfone poderoso que eu tenho aqui para poder ser voz dessa senhora, que está voltando para Águas Lindas, provavelmente fica 1h30 dentro de um coletivo para vir, depois outra hora e meia, 2 horas para voltar para casa, para numa ação como essa ter o braço cortado, na tentativa de não entregar um bem que hoje é de primeira necessidade para todo mundo, que é um telefone celular, que a pessoa leva um ano inteiro para pagar e que vem um bandido que já deveria estar preso há tempo, se não fosse a incompetência do Estado brasileiro, e rouba dessa pessoa sem mais nem menos. É dos senhores essa responsabilidade. Eu espero que com o tempo vocês assumam, porque o estado de caos que está se tornando
as ruas brasileiras, as cidades brasileiras, é, em parte, muito grande, responsabilidade de umas autoridades que vivem em outro planeta e que não dialogam com a realidade das pessoas.